Vai, falam que a terceira vez é da sorte. Três sempre foi o número da sorte. Meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, para não perder aquela frase marotex, né? Sejam muito mais do que bem-vindos a mais uma aula nossa. Infelizmente, ainda à distância, a quarentena continua. Inclusive, vejam jornais, foi prolongada até, se eu não me engano, dia 22, mas com certeza vai continuar. É o que tem para hoje, né, meus queridos? Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos para a nossa aula hoje. Se vocês realmente acompanham o grupo Facebook, como vocês devem acompanhar, vocês já sabem qual que é o tema hoje, que é o tema mais brabo da história antiga. Brabo, tipo, gente, amores, Império Romano. Perfeito, maravilhoso, ícone, belo e moral. Vamos começar essa bagaça logo. E assim, esperem uma pessoa extremamente empolgada hoje. Eu amo esse tema, de verdade. Ah, antes de ir para a aula, eu sei que eu falei para vocês que eu não ia dar recadinhos ou qualquer coisa assim, até eu acabar o vídeo, até eu acabar a matéria. Só que o que eu vou falar agora é muito importante que todos vocês escutem, que todos vocês saibam, tudo bem? Então, antes de ir lá para a matéria, fazer as coisas, piriri, pororó, amores, presta atenção no que eu vou falar agora, tudo bem? De verdade. E não pense que é uma bronca, é só uns avisinhos mesmo. Primeira coisa, lembra da enquete que eu fiz? Vocês já responderam? Se vocês não responderam, vão lá. Mas, enfim, teve até que bastante gente que já respondeu. E algumas críticas eu levei em conta, foram repetidas mais de uma vez, e eu tô aqui só para me justificar. Meus queridos, a coisa que eu mais recebi foi sobre a duração dos vídeos, que eles estavam um pouco longos, etc. E eu não vou tirar o mérito de vocês. Realmente, vídeos de 45 minutos, de uma hora, são muito longos, mas assim, eu peço compreensão de vocês, meus amores, de verdade. Vamos imaginar um mundo aqui, ó, paralelo, pegar uma linha do tempo e fazer, opa, tamo ela paralela aqui, em que os caras que vieram lá das Europa, os burgueses lá que vieram das Europa e trouxe corona para cá, a gente colocou tudo num quartinho, trancou e a doença não se espalhou. Ou seja, o que nós temos? Não temos uma população doente. E além disso, aulas presenciais. Se a gente estivesse nesse universo muito bom, que se Deus quiser vai voltar daqui uns 6 meses, as nossas aulas seriam dadas toda terça-feira, se eu não me engano, a partir das 2h30 da tarde. E qual que é o plot twist? A gente tem aula dupla. Então seriam duas aulas de 45 minutos, portanto, 1h30 por semana. Amores, esse era o planejamento inicial que eu tinha para cobrir todo o conteúdo. Então, por mais que seja muito duro, eu entendo vocês assistir um vídeo longo, etc. Tenham em mente que se não for desse jeito, não dá para cobrir todo o conteúdo. Só para vocês terem uma ideia, aqueles 2 vídeos de Grécia que eu fiz, que eu dividi, era para ser tudo em um. Não ia ser tão detalhado as partes, mas era para ser só um vídeo. Ah, por que você não fez? Porque eu ainda estava aprendendo a mexer nessa desgrama aqui. Não que eu seja um especialista hoje em dia, mas assim, tem uma noção maior. Então, se eu fizesse um vídeo de Grécia de 1h30 e ficasse uma bosta, ia ser uma bosta de 1h30. Então, assim, não quis poupar vocês dessa possibilidade, mas agora estamos aqui, eu aprendi a mexer com isso. Então, amores, eu sei, eu entendo as críticas e eu vou tentar ser o mais sucinto possível nos vídeos. Só que essa sucincidade não pode, em hipótese alguma, atrapalhar o planejamento e a matéria. Então, assim, eu tenho que dar todo o conteúdo para vocês por motivos óbvios, tá? Então, assim, vou tentar o meu máximo e ficar bonitinho, curtinho, mas não posso prometer. Inclusive, vocês me perdoem, mas a tendência é que os vídeos agora aumentem de tempo, tá? Vocês podem ver, acho que aí pela timeline, me desculpa, meus amores, de verdade, tá? Mas é o jeito, é a única maneira que a gente tem. Segundo avisinho, brabo e perfeito. Meus queridos, junto com as videoaulas, com os resumos e com os textos lá que a gente disponibiliza, toda a equipe de história senta junto e fala, temos que separar exercício para o povo da casa, para vocês. Então, assim, toda vez que tiver, toda terça-feira, já vai estar no Drive lá, brabo, o link com essa aula, os textos e exercícios. Meus queridos, eu sei que a preferência de vocês, e vocês deixaram isso muito claro pra gente, é acompanhar pela apostila da etapa. Só que, meus amores, essa apostila é muito ruim. Vocês não têm ideia de como esse negócio é terrível, de verdade. Os exercícios estão muito, muito desatualizados. Então, o que a gente fez, o que a gente está experimentando, e aí vai do feedback de vocês. A gente está deixando a parte. A gente está usando um site, se eu não me engano, chamado SuperPro para montar os negócios. E aí, brabo demais, vocês acessem lá. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, a gente colocou os exercícios de Grécia, tá? Bravo, maravilhoso. 6 pessoas responderam. Tá, 6 pessoas é um número muito ruim, né? Pois é, mas dessas 6, 3 eram da equipe de história. Então, assim, só 3 alunos responderam mesmo as questões. Desses 3 alunos, só um respondeu todas.
Então, assim, de novo, não é um fumo, eu só quero um feedback de vocês. Tudo bem? Se vocês acham que não está funcionando, por qualquer motivo que seja, e a gente especulou, pode ser, sei lá, vocês estão com matéria acumulada, o que é muito provável, querendo ou não, por mais que vocês tenham aulas semanais, a quarentena ainda é meio caótica, deixa as coisas organizadas, pode ser falta de acesso à internet, pode ser um monte de coisa. E não tem nenhum problema, só que só avisem a gente, meus amores, de verdade, é muito importante, tá? Então, sem mais delongas, agora sim, vamos para a aula dita cuja mesmo, já vou compartilhar minha tela. Ah, uma coisinha, não reparem, por obséquio, na Kildes, essa pessoa aqui, que a cidade que eu moro está sem barbeiro, sem cabeleireiro, sei lá. Então tá complicado mesmo. Vou compartilhar minha tela aqui. E estamos compartilhando nesse exato momento. Amores, vamos começar. Vocês vão ver que toda a estrutura que eu montei para explicar Roma é muito parecida com a Grécia. E como é que a gente começou a Grécia? Falando de alguns conceitos iniciais que precedem o assunto, que precedem realmente a história grega. Meu irmão, a mesma coisa para Roma. Então vamos começar? Vamos começar? Vocês sabem onde fica o Império Romano? Então vamos descobrir o nosso grande amigo, que eu já falei para vocês acessarem, Google Earth. Tá, terra, amores, mesmo lugarzinho, bonito, brabo, deserto Saara, etc. Onde que começou o Império Romano? Meus queridos, é conhecimento geral, de verdade, que Itália, tudo bem? Ah, qual que é a Itália? Já tá o nome dos países, mas tudo bem. Amores, Botinha, vai, Botinha, acho que é super conhecido, é o país mais reconhecível do mundo. Aí tem uma botinha da Itália, e essa bola, esse troço que a botinha tá chutando, é uma ilha chamada Sicília. Ela vai ser muito importante mais pra frente, tá? Então essa daqui é a Sicília. Ah, mas onde da Itália começou realmente Roma? Amores, por uma coisa maravilhosa do destino, a capital da Itália é Roma. E a cidade de Roma está no mesmo lugar, geograficamente, em que começou a Roma Antiga, a cidade de Roma Antiga. Então, ó, aqui, nessa região. O que mais que a gente pode falar sobre características do relevo da Itália e, consequentemente, do início do Império Romano? Do Império não, né? Da civilização romana. Primeira coisa que vocês podem notar, tem montanha sim, a gente tem aqui os Alpes italianos, ó, aqui, tá vendo? Junto com a divisão com a Suíça, sabe? Alpes suíços, Alpes italianos, tá na fronteira, então, exatamente por isso. Esses Alpes também vão ser muito importantes mais para frente, mas a gente já chega lá. Segunda coisa, diferentemente da Grécia, Itália tem umas terras férteis, tem uns negócios da hora, dá para plantar bacana aqui. E por último, a gente tem um litoral muito recortado. O que quer dizer recortado? Irregular. E se é irregular, é muito difícil você construir porto. Então, a Itália, em geral, não tem tantos portos naturais assim como tinha, né? Nossa amada, aqui embaixinho, Grécia. Olha esse litoral, maravilhoso, perfeito. Mais importante de tudo, essa é a Itália, tá? Esse conjuntão todo, é a Península Itálica, tá? Que é onde fica a Itália. Nome já dá uma dica aí. Tudo bem? Mais alguma coisa? Não, só isso aqui que a gente vai ver nesse mapa. Meus queridos, de verdade, brinque. É muito legal, velho. Olha que brabo, olha. É muito bacana ficar brincando, mexendo com isso, tá? Então aproveitem, Google Earth, não se esqueçam. Tudo que vocês forem ver nas vidas de vocês, vejam por aqui. Tá bom? Então vamos começar agora. Eu já tô ficando esperto, já tô no grau, já tô entendendo como é que funciona. Meus queridos, primeiro, olha que arte linda, que arte bela. Dá pra ver que eu recortei tudo cagado aqui, mas, enfim, desculpa, meus amores, não tô com Photoshop, não sei mexer nesse negócio. Vamos começar, a gente vai estudar hoje Império Romano. Perfeito, maravilhoso. Conceitos básicos que a gente tem que ter antes de entrar para a história em si. Primeiro a gente já viu questões geográficas, localização, como é que era o relevo, onde ficava e etc. Outras coisas que a gente tem que entender. Assim mesmo como a Grécia, a Roma, o Império Romano, não, meu Deus do céu, a civilização romana, ela é um aglomeradinho de povos. Então, vários povos se juntaram e formaram a civilização romana. Agora, na Grécia, com os eólios, com os jônios, com os dórios, com os aqueus e mais uma cacetada de povo. Quais eram os principais de Roma? Eram 3 no total. 2 indo-europeus, dentro da Europa, e outros etruscos. Etruscos é o que os romanos chamariam de bárbaros, sabe? Ah, quem são esses 2 povos indo-europeus que são os mais importantes? Latinos, esse nome acho que remete a alguma coisa a vocês, e sabinos, tá bom? Tudo ótimo, perfeito. Tá, então o que aconteceu basicamente? Você tinha esses povos dispersos por toda a Europa, eles acabaram rumando para a Itália
atraídos pelas terras, etc., e por algum motivo se sedentarizaram na região da cidade de Roma, e lá fundaram Roma. Tudo bem? Uma coisa você tem que entender, meu amor, no comecinho, a gente pensa em Roma, um negócio gigantesco, um império maravilhoso, cobria todo mundo conhecido naquela época. Mas não foi assim que começou. Roma era uma cidadezinha, cara. Era assim, uma fazenda, tinha 30 mil habitantes. Então, quando começou, isso é pequenininho. Tá, essa é a origem fatídica de como realmente surgiu a civilização romana. Mas eles têm uma origem mitológica que eu acho que é válido comentar para vocês, porque é muito importante. Tá atrelada a isso daqui, ó. Essa imagem maravilhosa, bonita. Mentira, eu tenho medo dessa estátua. Sempre que eu era pequenininho, eu olhava isso e ficava tipo, ai, a cara dessa loba. Meus queridos, esses dois seres humaninhos aqui é o Rômulo e o Remo. Qual que é qual? Não sei. Sei que é um dos dois aí e o nome dos dois. Qual que é a história? Reza a lenda, que esses dois meninos, eles foram abandonados. E colocaram eles num cestinho, aí colocaram o cesto no rio, e o rio foi levando eles para a morte certa. Só que eles não morreram, milagrosamente. Esse cestinho atolou, encalhou, não sei, ficou na margem do rio, e lá, essa loba achou eles, que é a Lupa. Inclusive, ela é uma divindade de Roma. A Lupa deu de mamar para esses dois, eu sei, bizarrésimo, feio, mas enfim. Eles cresceram, piriri pororó, descobriram que eram de uma família nobre de uma cidade vizinha, aí entram em conflito com essa cidade, uma puta de um rolê. Qual que é o principal? Rômulo e Remo fundam a cidade de Roma. Só que aí eles entram em discussão. O Remo fica com muita inveja do Rômulo, tenta matar o irmão, não consegue, e o Rômulo mata o Remo em Roma. Olha só, que trava-língua perfeito. E aí o Rômulo vira o primeiro imperador de Roma, o primeiro rei de Roma. Será que foi daí que surgiu? Não sei. Ah, essa história é completamente mitológica? Não. O primeiro rei de Roma, a gente vai ver já agora que Roma no começo era uma monarquia, realmente chamava Rômulo. Tá falando muito R hoje. Mas assim, essa história da loba, não tô aqui para desacreditar a fé de ninguém, tá bom? Vocês acreditem aí no que vocês quiserem, vocês são livres. Por fim, a última coisinha que a gente tem que entender. O regime, Roma, meus amores, mudou demais. Os regimes políticos de Roma ficavam trocando o tempo inteiro. A gente teve três principais: monarquia, república e império. Tá bom? A gente vai ver cada um deles detalhadamente. Vamos seguir então, vamos começar falando agora da sociedade romana. Meus queridos, essa pirâmide social que eu estou mostrando para vocês agora, ela não ficou desse jeito. Ela não é imutável e ela não é válida para todos os períodos da história de Roma. Só que, de maneira geral, ela ficou muito parecida com isso. Então, eu vou dar uma geral para vocês agora, vou falar para vocês o que era cada um dos estamentos. E, caso essa pirâmide se altere ao longo dos regimes, eu falo para vocês, tá bom? Vamos começar pelos mais top, o mais bravo, os ricos, que são os patrícios. Amores, patrício, Ctrl+C, Ctrl+V, Diopátrida. Dono de terra, as únicas pessoas que tinham direitos políticos em Roma, que poderiam, pelo menos no começo, né, que poderiam se candidatar a cargos públicos, e também descendentes direto daqueles três povos fundadores de Roma, sabe? Aqueles dois latinos e um etrusco. Então, patrício, brabo. Tudo bem. Então, os patrícios foram os caras que chegaram primeiro, que tomaram todas as terras, que ficaram para eles e poderiam participar da vida política. Paralelamente a isso, depois que eles fundaram a cidade, chegaram alguns comerciantes para fazer comércio, começaram a vender coisa, etc., e se instauraram na cidade. Esses são os plebeus, que, como eu falei, no começo eram comerciantes, ficou muito ruim, só que eles também poderiam ser pequenos latifundiários, ó, gente, pequeno, poderiam ter plantações, poderiam ter terras, mas é pequenininho, latifúndio mesmo, Goiás, era dos patrícios, poderiam ser artesãos, ferreiros, etc., no começo eles não tinham nenhum direito político, mas vocês vão ver depois que eles conseguem, por meio de revoltas, etc., o direito de... Falei muito direito. Enfim, conseguem participar da política. Abaixo deles, quem que a gente tinha? Os clientes. Quem que eram os clientes? Normalmente, não necessariamente estrangeiros, de outras regiões. Eles, cliente, amores, prestavam serviços aos patrícios. Sabe? Então, enfim... qualquer tipo, tudo, eles faziam tudo, o que você podia imaginar, comércio, etc. Ah, qual que é a diferença de cliente para plebeu? Chegada, basicamente. Plebeu tinha muito mais direito político do que cliente, porque cliente, em sua maioria, era de fora. Por fim, lá embaixo, os fudidos, como sempre, escravo. Escravidão vai ser um fator muito importante em Roma, tá bom, meus amores? Vai influenciar muito a história de todo o desdobramento
dessa civilização maravilhosa que a gente vai estudar agora. Tá? Diferentemente de Esparta, que vocês lembram dos ilotas, que eles não podiam ser comprados ou vendidos porque eles pertenciam ao Estado. Então, aqui a gente tem o escravo mais que a gente conhece, sabe? O que a gente tem em mente, que pode ser vendido. Eles eram mercadoria. Uma coisa muito importante, meus queridos, falei isso no vídeo da Grécia, eu vou repetir aqui de novo. Escravidão, nessa época, não é igual à europeia que a gente teve, não é igual ao que os portugueses fizeram com a África, etc. Ela não era atrelada a uma etnia. Então, por exemplo, a gente não tinha uma hegemonia de escravos. Você tinha escravo grego, você tinha escravo do norte da África, você tinha escravo da região da Germânia, etc. Não era uma escravidão por características étnicas, tudo bem? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Vamos começar agora, então, história romana, linda demais, pelo período da monarquia. A monarquia vai de 753 a.C. até 509 a.C., datas, não precisam ficar se atentando muito a isso. O que vocês têm que entender? A gente tem muita pouca documentação desse período, porque não sabemos, já existia escrita, etc., mas assim, muito difícil, não é abundante. O que a gente pode afirmar de acordo com vestígios arqueológicos? Amores, a fundação de Roma é muito parecida mesmo com a Grécia. A gente tinha aqueles núcleos desorganizados que começaram a se concentrar, formando civilizações, não, sociedades patriarcais centradas no homem mais velho, que era o pater familias. Decorem esse nome porque ele vai continuar em vigor por toda a história de Roma. Vai mudar de sentido, mas vai continuar sendo um big deal, tudo bem? Amores, mesma coisa de Geno, mesma coisa de Oikoi. Foi assim que Roma começou a se estruturar. Tudo bem? E aí, monarquia, a gente tem um rei. Tá bom? Quem que era, de onde surgiram esses reis? Olha só, a gente teve no total, ao longo de toda a história da monarquia, 7 reis. 4 deles eram latinos e 3 eram etruscos. Tudo bem? Só que não é os reis, a escolha dos reis em Roma, tô falando muito enfim, ela não é igual a gente tem a noção hoje em dia. Ela não era hereditária, os reis eram escolhidos. E escolhidos por quem? Meus amores, esses caras aqui, normalmente, não necessariamente, mas normalmente, eram as pessoas mais velhas da família, eram os sêniores. Eita preula, passei o slide sem querer. Volta, por favor. Peraí. Os paterfamílias, eles eram os sêniores da família, os mais velhos. E a tradição romana, assim como a grega, era de valorizar muito as pessoas de mais idade. Então, esses sêniores se reuniam num órgão político chamado Senado. Vocês não sabiam disso, né? Pois é. Senado vem de sênior, de mais velho. E se tem alguma instituição que vai continuar em vigor por toda a extensão da história romana e vai continuar sendo relevante, é o Senado. Então, meus amores, guardem com muito carinho no coração de vocês esse bagulho do Senado. O que acontecia? Eles literalmente decidiam quem que vai ser o novo rei. Se vai ser etrusco, se vai ser latino, quem que vai ser dentre eles, e etc. Só que a gente teve esse sétimo rei aqui, que é o Tarquínio o Soberbo, que o próprio nome dele já diz, né? Ele queria concentrar todo o poder para ele. E aí o Senado ficou pistola e deu um puta num golpe de Estado, depondo o Tarquínio e acabando. Nossa, eu achei que eu tinha colocado no slide errado, que susto. Eles acabam com a monarquia e instauram a república. Eu coloquei. Acaba com o golpe do. Não, tá certinho. Tipo, o Senado dá um golpe e instaura a República Romana, que é o nosso próximo período. A monarquia realmente é curtinha desse jeito, a explicação não é complexa. Mas agora vem o Senado e o Senado é foda. É transição muito bonita. Senado não, meus amores, República, me desculpem. Meus queridos, 509 a.C., 27 a.C. É muito tempo, muita coisa aconteceu. Tá bom? Então, recapitulando, você tinha uma monarquia no começo de Roma, só que o último rei, que era etrusco, chamado Tarquínio o Soberbo, tenta concentrar o poder na mão dele. O Senado, que já era uma instituição de muito renome dentro da sociedade romana, dá um golpe no Tarquínio, tira o controle dele e se autoproclama os novos governantes de Roma, fundando uma república. Primeira coisa, essa república é república clássica, não é a república que a gente tem hoje no Brasil, nos Estados Unidos, etc., por mais que muitas coisas sejam semelhantes. O que eles entendiam como república? O que os romanos entendiam como república? Literalmente, res pública. Res é latim. Muito bom. Vocês vão ouvir latim um monte hoje. Adoro latim. Res quer dizer coisa. Literalmente coisa. Física, conceito, etc. E pública
é público. Então, res pública é coisa pública. Em qual sentido? Que não está sendo, acho que, muito elucidante para vocês. No sentido de que, meus queridos, vocês sabem como funciona a Inglaterra, que ainda é uma monarquia? Por mais que seja uma monarquia muito democratizada, o povo tem o direito de escolher seus representantes, tem o parlamento para controlar o poder real, na teoria, o país, Inglaterra, é da rainha. O parlamento é da rainha. As terras férteis são da rainha. Então, o conceito de república difere de monarquia no sentido de que as terras, o parlamento, etc., não são pertencentes a um único grupo, não são pertencentes a uma família real, eles são de todos. Ah, todas as pessoas? Que bonito. Claro que não, não seja trouxa. Todos os cidadãos. E quem que eram os cidadãos romanos nesse período? Patrício. Tá bom? A gente entendeu tudo certinho, o que significa república. Assim, não pense que eles tinham uma divisão muito óbvia entre o que era público e privado. Por exemplo, lavagem de dinheiro, no jeito que a gente conhece hoje, de uma pessoa que está num cargo público, por exemplo, um senador, pegar o dinheiro de imposto para ele, em Roma isso não era considerado crime. Eles não tinham uma divisão tão clara entre o que era público e o que era privado. Mas, assim, já é um bom começo, um grande avanço, quando você se compara com as civilizações, as outras civilizações do tempo de Roma. Tudo bem? Então, é isso que é a república. E por causa disso, por causa dessa maior abrangência, né, esse maior, literalmente, a maior democracia, vamos dizer assim, você tem que ter dentro de Roma uma preocupação geral de agradar não todo mundo, mas de agradar mais gente do que se fosse uma monarquia, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, isso é república, res pública, coisa pública. Tudo bem? Domínio da Península Itálica. O que isso quer dizer? Gente, como eu falei, Roma era uma cidadezinha, assim, pequenininha, dentro de toda a região que hoje compreende a Itália. Era uma fazendinha, tinha 30 mil habitantes, era ruim, era feio. Mas foi nesse período, durante a República, que eles começam a expandir a sua fronteira. Inclusive, já está relacionado com o próximo tópico, que é expansionismo. Tudo bem, meus amores? Então, o que acontece? Roma começa a inchar, começa a aumentar seus territórios por conquistas militares. Primeiro dominam toda a região da Península Itálica e depois vão além. A gente vai ver isso mais para frente. Tudo bem? E aí, o que acontece? Meus queridos, meus amores, como eu tinha falado para vocês, escravidão é um big deal em Roma. O escravo vai ser de papel fundamental para todo o funcionamento da sociedade. E como é que você conseguia escravo dentro da sociedade romana? Por conquista militar e por dívida. A dívida vai acabar depois, igualzinho a Atenas. Você tinha escravo por dívida no começo, extinguiram isso, em Roma também não vai ser diferente. Então o que eu posso dizer? O grosso dos escravos vinha por conquista militar. Domínio da Península Itálica. Dominaram o povo. Expansionismo. Dominaram o povinho. O que vocês acham que vai acontecer com o número de escravos? Vai aumentar. Então, nesse período, a gente tem, sem dúvida alguma, o maior aumento de escravos dentro do Império Romano. No Império não, meu Deus do céu. Dentro da civilização romana. Já tinha escravo na monarquia? Tinha. Só que não era estruturado do jeito que vai ser aqui. Tudo bem? Vamos passar agora. Então vamos falar um pouquinho agora, gente, de treta, de guerra, porque é isso que é legal. É por isso que a gente vive para estudar história, porque é maravilhoso. Meus queridos, vamos lá. Esse mar aqui, que banha toda a Itália, toda essa região aqui, banha Portugal, os amigos portugueses e a Espanha, é o mar Mediterrâneo. Quando o Império Romano conseguiu se estabilizar e dominar toda a região da Península Itálica, aqui, ó, brabo, igual eu tinha falado para vocês, eles queriam mais, eles queriam se expandir mais ainda. E qual que era o jeito mais fácil de se expandir a partir daqui? Pelo mar. Então, Roma estava tentando buscar o controle, a hegemonia no mar Mediterrâneo, só que tinha uma civilização que também estava com esse objetivo e já era muito rival de Roma, que é a civilização de Cartago. Meus queridos, queria muito entrar aqui no mérito de explicar como é que era essa civilização, que é interessantíssima. Deixa eu ver se meu celular tá gravando aí no áudio, né? Tá gravando. Só que assim, sem tempo, irmão, sem tempo, meus amores, vocês me desculpem. O que eu posso adiantar para vocês? Que é só para conceituar. Cartago, no começo, era uma cidade. Era essa cidade aqui que está no norte da África, onde hoje corresponde à Tunísia, tudo bem? Qual que é a origem de Cartago? Fenícia. Quem são os povos fenícios? Vocês já viram isso lá na Antiguidade Oriental. Quem que os fenícios vão originar, só para vocês terem uma ideia? Meu povinho, os libaneses. Então, só para vocês terem um conceito aí muito básico. Amores, Cartago
Era uma civilização muito comercial, eles faziam comércio para tudo quanto é canto, e eles tinham uma marinha foda. A marinha cartaginense era braba demais. Então, assim, eventualmente os conflitos de Roma vão entrar em conflito com os interesses de Cartago, e eles vão começar a brigar nas chamadas guerras púnicas. Preste atenção, guerras, tá no plural. Foram três. Vou falar brevemente de cada uma. A primeira delas é ó, gente, detalhe, viu? Isso é super detalhe. Nunca vi cair em vestibular. A primeira delas foi para controlar a Sicília. Lembra que eu falei que é importante essa ilhazinha? Então, essa ilha estava, na real, virtualmente dentro da zona de influência cartaginense. Só que aí os romanos brigaram e pegaram a Sicília para eles. Tá bom? Essa foi a primeira guerra púnica. Ai, gente, montei errado. É, coloquei errado. Então, vamos lá. Eu coloquei os slides na ordem errada. O que foram as guerras púnicas? O conflito direto entre Roma e Cartago, visto que essas duas civilizações almejavam o controle do mar Mediterrâneo. Aí, disputa pelo mar Mediterrâneo. Quem ganhou as três? Roma. Só que eu quero muito comentar de como é que foi essa guerra. A mais importante de todas e a mais longa. Vocês podem ver guerras púnicas, queridos. Bastante tempo, né? Mais de 100 anos. A Segunda Guerra Púnica, lembrando, a primeira foi para conquistar a região da Sicília. Tá, brabo. Aqui, como vocês podem ver aqui, tá divididinho, ó. Ó, a Sicília dividida no meio. Essa parte era de Cartago, estava na influência de Cartago, essa parte estava na de Roma. Aí na Primeira Guerra Púnica, Roma unifica a Sicília e toma ela para si. Na Segunda Guerra Púnica, o que aconteceu? Os cartaginenses ficaram putos, falaram: nossa, Roma tirou com a nossa cara. Roma pegou o território nosso e tá sendo um puta de um pé no saco. Tá certo essa expressão? Acho que tá. Então o que acontece? Tinha um general cartaginense que era brilhante. Meus amores, vocês vão ouvir muito falar desse cara, provavelmente. Era o Aníbal. O Aníbal falou: cara, a gente perdeu a Sicília, e mais importante do que isso, a gente perdeu a Sicília por uma batalha marítima. A Sicília foi conquistada por batalhas, tipo, não foram batalhas terrestres também, mas o que decidiu mesmo foi a marinha romana, que naquela época nem era grande coisa. E a de Cartago era, então assim, foi uma humilhação muito grande para os cartaginenses, porque eles tinham uma marinha foda e mesmo assim eles perderam. Então Aníbal falou: se não vai ser por mar, vai ser por terra. Só que assim, ele não era maluco, ele não era retardado de invadir diretamente a Península Itálica por aqui. Por quê? Porque iam comer o cu dele com farofa. Cartaginense ia ser, assim, triste, ia ser estuprado. Então, o que ele fez? Olha que genial. Ele foi e deu a volta. Ó, desembarcou aqui onde hoje corresponde à Espanha, foi subindo, passou a França, passou a Alemanha. Como é que é a Alemanha, né? A Alemanha, e ia descendo aqui para conquistar Roma. Meus amores, quando a gente pensa em civilização romana, principalmente em Império Romano, a gente pensa no maior exército do mundo antigo, o que realmente foi. Só que isso não implica que eles eram invencíveis. E nesse caso, o Aníbal quase derrotou o Império Romano, não, a civilização romana. Faltou isso daqui. O que os romanos fizeram? Quando eles viram que o Aníbal estava vindo com tudo, e assim, meus amores, o negócio foi feio. O Aníbal levou elefante, sabe? Era uns negócios. Pô, imagina, mano, você é um soldadinho, você tá com a sua humilde lança e humilde escudo, vem um elefante pra cima de você. Assim, balança a tua moral, balança, você fica triste, que você sabe que você vai morrer. Então eles estavam vindo com tudo. Os romanos sabiam que se eles ficassem no caminho, eles iam se fuder. O que eles fizeram então? A mesma coisa que os soviéticos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, e que fizeram com Napoleão também, a gente vai ver isso mais pra frente. Guerra por atrito. O que aconteceu? Meus queridos, lembra que eu falei que o mapa tá recortado, mas lembra que eu falei que aqui em cima a gente tinha os Alpes italianos junto com os Alpes suíços, porque afinal de contas é a região fronteiriça? Então, amores, elefante sobe montanha? Não sobe, fica difícil subir montanha. Então, assim, a marcha do Aníbal foi muito lenta e o exército dele foi se desgastando muito. Muita gente foi morrendo, os elefantes caíam do penhasco. Isso aconteceu de verdade, viu, gente? E assim, abastecimento de comida era muito difícil. E os romanos, quanto mais o Aníbal ia avançando, eles iam recuando. E a mesma coisa dos soviéticos. Queimava a plantação, matava animal, tudo para que o exército do Aníbal não pudesse se manter, não pudesse conseguir comida, não pudesse conseguir água potável, etc. Isso é o que a gente chama de guerra por atrito. Eles não necessariamente entravam em conflito direto, exército contra exército. Eles iam meio que ganhar por cansaço, entendeu? Então, o que aconteceu? Quando o Aníbal estava mais ou menos aqui no meio da Itália, da Península Itálica,
O exército dele já estava muito desgastado. E aí, o que os romanos fizeram? Invadiram Cartago. Por quê? Porque aí o Aníbal ia ser obrigado a defender a casa dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Gente, ele estava muito perto de ganhar. Ele estava vendo, o Aníbal estava vendo Roma. Ele estava para sitiar a cidade. Os romanos foram lá, invadiram Cartago, ele teve que dar a volta e ir embora de novo para defender a terra dele. Que merda, né? Quem que ganha a Segunda Guerra Púnica? Os romanos. Aníbal é morto e virtualmente o exército de Cartago já era. Não tinha jeito deles se recuperarem. E aí é que a gente vem a parte importante. A Terceira Guerra Púnica foi um massacre. Não foi uma guerra, foi assim, uma chacina. O que aconteceu? Você tinha dentro do Senado romano alguns senadores que eles eram muito extremistas com a relação de Cartago. Eles alegavam que, tudo bem, a gente teve a Primeira Guerra Púnica, a gente derrotou os cartaginenses, deixou eles na merda, eles foram lá, se reergueram e agora causaram a Segunda Guerra Púnica. Para eles se reerguerem de novo e atacar a gente, não custa. Então, o que ficou famoso nesse período? Uma frase famosa em latim, Delenda est Cartago, bem italiano mesmo, porque latim, né, gente? Vai inspirar o italiano. O que isso quer dizer? Cartago deve ser destruída. Tem um senador romano, chamava Catão, Catão o Velho. Todo o discurso que esse cara tinha, todo, sem exceção, podia ser de qualquer assunto. Gente, ó, senadores, eu acho que nós temos que construir mais um aqueduto para Roma, porque o abastecimento de água está muito prejudicado, a população está passando sede, etc. E além disso, delenda este Cartago, eu acho que Cartago deve ser destruída. Ele terminava todo o discurso dele assim. Tem um episódio muito famoso dentro do Senado romano, que honestamente não vou me lembrar quem fez isso, mas teve um senador que ele pegou uma pera mesmo, a fruta, mordeu e mostrou para todo mundo. Deliciosa, não é? Isso aqui foi colhido nas terras de Cartago há 2 dias atrás. O que ele queria dizer com isso? A proximidade entre Roma e Cartago era muito grande. E para os cartaginenses tentar invadir de novo Roma, não custava. Então, se ficou nesse Senado, delenda esse Cartago, delenda esse Cartago, então Cartago foi delendada pra caralho. Foi destruída, assim, na Terceira Guerra Púnica, quando os romanos invadem a cidade de Cartago, sitiam ela, destroem ela, prédio por prédio, pedra por pedra, e jogam sal na terra de Cartago, para que nada crescesse naquele lugar. Assim, é um negócio feio. E assim termina as guerras púnicas, com a vitória dos romanos, e assim eles conseguem a hegemonia do mar Mediterrâneo. Ó, só para vocês verem aqui os elefantinhos do Aníbal, realmente, assim, gente, eu não consigo imaginar a vida desse cidadão aqui, como ele devia estar chapado, mas tudo bem. E as púnicas acabaram. E aí, o que acontece, meus amores? Com as guerras púnicas, o que eles fizeram? Eles pegaram toda a população de Cartago, assim, toda mesmo, sem exceção, e escravizaram, e levaram para Roma. E não foi só Cartago que eles conquistaram nessa época. Roma teve bastante expansionismo durante esse período, então escravo começou a chegar, assim, a rodo, dentro da cidade de Roma e também dos domínios dos romanos. E aí, o que acontece, meus amores? Quem que faz trabalho pesado? Escravo. Quem que trabalha nas lavouras? Escravo. Quem que ajuda os comerciantes? Escravo. E aí, o que acontece? Os plebeus começaram a perder emprego, literalmente. Porque escravo, gente, você não remunera. Isso é muito importante. Então, você tinha uma escassez de emprego muito grande, os plebeus começaram a passar dificuldade. E aí, o que eles começam a perceber? Meu irmão, a gente não tem direito político, a gente não é cidadão romano, e ainda por cima, a gente não tem condição de trabalhar para sobreviver. Assim, que patifaria é essa dos patrícios? E aí eles começaram a reivindicar um monte de direitos. E assim, tiveram alguns patrícios que se solidarizaram com a plebe. Uma delas foram os irmãos Graco, que foram o Caio e o Tibério. O Caio e o Tibério Graco. São 2 irmãos que eram senadores de Roma, muito influentes dentro do Senado. O primeiro que tentou alguma mudancinha foi o Tibério Graco. Tibério Graco, o que ele propôs? Que tivesse um limite para o tamanho das terras que os patrícios podiam ter. Até porque, amores, mesma situação de Atenas, a mesma mesmo, de verdade. Você tinha uma elite, no caso de Atenas, eupátridas, é isso. E aqui os patrícios, e eles tinham todo o monopólio das terras. Você não tinha terra para comprar, você não tinha terra para plantar. Por mais que um plebeu fosse rico, por mais que ele fosse o maior comerciante da cidade, não dava para comprar terra porque não tinha. Então, o que o Tibério Graco falou? Irmão, brother, vamos dividir isso daí. Vamos dar um limite, vamos ser, sei lá, 200 hectares por pessoa e estamos bravo aqui.
E aí o que aconteceu? O Senado, sabiamente, ouviu as palavras de Tibério e matou ele na porrada. Não é força da expressão. Mataram o Tibério Graco na porrada, na paulada. Pegaram um pedaço de pau e bateram nele até ele morrer. Aí veio o irmão dele, o Caio Graco. O Caio, né, viu isso que aconteceu com o irmão, ficou com medo. O Caio Graco foi o quê? Herói. Foi lá e falou: eu defendo tudo que meu irmão disse, e mais ainda, eu acho que deveria ter por parte do governo de Roma um auxílio de trigo, assim, tipo, distribuir trigo para a população mais carente, para os plebeus que não conseguem comer. E aí o que acontece? O Caio é esfaqueado. Assim, o Senado romano não era flor que se cheirasse, não, viu, meus amores? Inclusive, morte violenta era a coisa mais comum em Roma, sei lá. Em um período de 100 anos, tiveram 14 imperadores, 14 foram assassinados. Assim, um negócio ridículo. Aí a plebe se revolta de uma vez, fala: puta, se a gente deixar só o Senado decidindo entre si, a gente nunca vai conseguir nossos direitos. Por quê? Tenta um, o cara morre apanhando. Tenta outro, o cara morre esfaqueado, pelo amor de Deus. Vamos se revoltar. A plebe se revolta contra o Senado e demanda mais participação política. E eles conseguem. Primeira coisa que acontece, é criado o cargo do tribuno da plebe, esse ser humaninho que está aqui. Tribuno da plebe ia ficar dentro do Senado, ia ficar vigiando o que os senadores iam fazer. E aí depois ele ia reportar para os plebiscitos, que eram a Assembleia das Plebes. Os plebiscitos, durante esse período, eles ganham poder dentro de Roma, no sentido que eles poderiam criar leis, eles poderiam barrar leis que o Senado ia fazer. Então, assim, ficava uma série de pesos e contrapesos. Você tinha o plebiscitos, as assembleias da plebis, tentando limitar o poder do Senado. Então, os plebeus, nesse período, ganham participação política. Só que o que acontece? Mesmo que eles tenham tido alguns avanços, eles ainda estavam putos. E aí o Senado não estava conseguindo conciliar com a plebe não estava conseguindo conciliar com o Senado, teve uma puta de uma instabilidade civil dentro de Roma, quase tendo uma guerra lá. E para contornar essa situação, o Senado falou: tudo bem, tá dando merda. A gente não tá conseguindo administrar a cidade. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse negócio. A gente vai colocar 3 pessoas para governar Roma. Essas 3 pessoas vão ter bastante autoridade, então elas vão conseguir estruturar tudo bonitinho, certinho. E aí que a gente tem o nosso primeiro triunvirato, governo de 3. Ele era composto por quem? Só falando por cima, depois eu vou falar de cada um deles. Pelo Crasso, pelo Pompeu e pelo ícone, pelo mito, pela lenda, Júlio fucking César. Tudo bem? Vamos falar cada um deles separadamente. Os 3 generais romanos, os 3 cônsuls, tá? Cônsul é um cargo político muito importante dentro de Roma, eram eles que administravam alguns exércitos, algumas regiões, algumas províncias romanas. E assim, gente, os 3, brabo. Só que o que acontece? Esses 3, um começa a conspirar contra si. Principalmente o Pompeu contra o Júlio César. Só que o Crasso, ele era meio que um isentão da parada. Então o Pompeu começava a brigar com o Júlio César, ou o Júlio César começava a brigar com o Pompeu, e o Crasso: não, amigos, vejam bem, não é assim que funciona, vamos acalmar nossos ânimos. Só que aí o que acontece? O Crasso morre, ele morre em batalha. Inclusive, meus amores, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Eu falei que escravo era muito abundante em Roma. Esses escravos não se revoltavam contra o governo romano? Se revoltava. A mais famosa revolta foi do Espartacus, que literalmente conseguiu reunir mais de 50 mil escravos e tentar literalmente peitar o exército romano. Quem que infelizmente acabou derrotando o Espartacus? O Crasso. Tá? Então o Crasso foi responsável por acabar com a maior revolta escrava dentro de Roma, assim, da história de tudo brabo. Só que aí você pensa: nossa, Crasso é o brabo, então, militar? O caralho, ele era muito ruim. Gente, ele lutou contra escravo. Escravo, assim, era bastante gente, mas os caras estavam armados com um pedaço de pau, com estilingue, e o Crasso estava com um exército romano. Então, assim, o Crasso, ele não era conhecido por ser inteligente, e ele realmente não era. Ele acaba morrendo numa batalha, assim, muito escrota, muito ruim, contra um povo bárbaro. Bárbaro, lembrando, é o povo que não fala a língua latina. Os romanos falavam consideravam que tudo que não falasse latim era bárbaro. O Crasso acaba morrendo por uma batalha X, num lugar X, que eu nem lembro o nome, de um povo ao norte de Roma. Entendeu? E ele, assim, foi uma cagada tão grande, que quando alguém faz uma merda gigantesca, a gente fala que essa pessoa cometeu um erro crasso. Só pra vocês terem uma ideia. Eu passei o slide de novo, eu sou muito burro. Tudo bem? O Crasso morre.
E o Crasso morre, como ele era o intermediador entre o Júlio César e o Pompeu, e agora ele está morto, o Júlio César e o Pompeu começam a brigar, um tentando pegar o poder pro outro. O Júlio César, nesse período, que depois que o Crasso morre, o Pompeu e ele estavam brigando, ele estava lá na região da Gália. A Gália, hoje em dia, corresponde à França. O Júlio César foi o cara que partiu em expedição militar contra a Gália, tudo bem? E foi o cara, inclusive, que anexou a região. O que o Pompeu falou? Essa expedição para a Gália, meus amores, custou dinheiro, muito dinheiro, e demorou muito tempo, assim, 10 anos. Só que, amores, vocês têm que entender o Júlio César. Ele estava conquistando o povo que ia dar futuramente origem aos franceses. Francês queima carro, a qualquer coisa. Então, assim, o povo era bravo, entendeu? Vocês têm que entender isso. Só que o Pompeu, que era queridinho pelo Senado, que ele era um político muito bom, tinha uma oratória muito boa, ele consegue colocar o Senado contra o Júlio César. E o Júlio César, por causa dos gastos militares que ele estava tendo, ele foi considerado traidor de Roma. E ele foi obrigado a voltar com as suas tropas para a cidade e se entregar. Que cada general levava junto consigo as legiões romanas, que eram divisões do exército. Cada legião tinha número X de pessoas. E aí o Júlio César, puta, Júlio, você tem que voltar agora para tua terra, junto com as suas legiões, e desistir. O que o Júlio César falou? Tá bom, eu volto para Roma. Só que vou voltar com as minhas tropas. Só que eu vou voltar para conquistar essa merda e decapitar esse cuzão do Pompeu. E foi isso que ele fez. Ele falou uma frase famosíssima quando ele foi avisado que ele foi considerado traidor e ele tinha que voltar. Ele falou: a sorte foi lançada. Basicamente, em outras palavras, o que isso significa? Ele olhou para a cara do Pompeu, viu que ele estava conspirando contra ele e falou assim: truco. Eu truco para cima do Pompeu. E aí o Pompeu foi lá e pediu 6. E o Júlio César pediu 9. E o Pompeu pediu 12. E aí o Júlio César foi com a tropa dele para Roma. Só que assim, meus amores, o Pompeu, ele estava blefando. Ele não tinha o Zap, ele tinha um mais no máximo, um 2. E o Júlio César estava com o Zap e o Copas. Isso é só para quem joga truco. Desculpa, meus amores, quem não joga. Ah, tudo bem, vai. Um jogo mais famoso do Brasil. Então, o que acontece? O Júlio César volta com Roma junto com as tropas dele, conquista a cidade, o Pompeu foge de Roma, vai para outro lugar. O Júlio César vai atrás do Pompeu, pega ele e decapita ele, mata o Pompeu. Sendo assim, o Júlio César se torna o único do triunvirato original que está vivo e, portanto, ele é o único governante dentro de Roma. E aí, o que acontece? Ele, com todo o poder absoluto, fala: olha, é o seguinte, Senado, não presta atenção em mim aqui, só um segundinho, fazendo um favor. É o seguinte, eu não sou mais cônsul, eu não sou subordinado a vocês. A partir de agora, eu sou ditador vitalício de Roma. Ditador no sentido que a gente tem hoje, de uma pessoa com poder irrestrito. Tudo bem? Então é isso, se declarou senador e foi isso. E o que aconteceu? E a população, como é que ficou? Brabo. Por quê? Porque o Júlio César era muito querido pelo povo. Quando ele foi para Gália, ele conquistou os gauleses, saqueou as cidades, todo o excedente de trigo, de pão e de ouro que ele ganhou, de ouro não, mas tipo assim, todo o excedente de produtos que ele conseguiu nessas campanhas, ele distribuiu para o povo. Populismo que fala? É populismo que fala, mas deu certo pra cacete. O povo amava o Júlio César. Só que quem não amava o Júlio era o Senado, que via que o cara estava muito influente e nem estava mais consultando o Senado. O Senado se tornou um braço administrativo do Júlio César. Literalmente, tipo, eles não tinham mais poder. Por quê? Porque o Júlio César era ditador e ele mesmo se proclamou. E aí, o que o Senado faz? Os Idos de Março. Em uma das histórias que foi mais repetida ao longo da vida humana. Amores, Idos de Março, assim, é maravilhoso. Inclusive, tem uma peça do Shakespeare que aborda esse tema. Os Idos de Março é essa cena aqui. O Júlio César, né, no dia 15 de março, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Ele vai para o Senado, como um dia comum, vai falando: Senado, só para lembrar, Senado, eu tô aqui porque eu que mando, e é o seguinte, eu vou fazer isso, isso e isso agora. E aí o que ele não sabia, o que ele não estava planejando, que estava tendo uma puta de uma conspiração contra o Senado. O Senado conspira contra César, e ele é morto a facadas por senadores. Inclusive, um dos senadores que dá uma facada em César é um filho adotivo dele, que chamava Brutus. E o Brutus, reza a lenda, viu, gente? Não tem certeza nenhuma que isso aconteceu. Foi a última pessoa a dar facada no Júlio César. Foi o cara que ceifou, literalmente, aí a morte dele.
E aí o Júlio, quando vê o Brutus dando uma facada nele, assim, no buchinho, sangrando, doendo, ele fala a frase, Etsu Brut, até tu, Brutus. Essa frase famosíssima. A gente tem certeza que o Júlio César falou isso? Não, não temos. Quem que escreveu essa frase? O Shakespeare. Mas assim, amores, tem uma interpretação muito boa do assassinato do Júlio César, dos Idos de Março, que é de uma série, que é a história do Império Romano, e tem a parte que é a história do Júlio César. E aí é maravilhosa a atuação do ator que faz Júlio César, porque quando o Brutus vai lá e esfaqueia ele não fala a frase, ele não fala até tu, Brutus, mas ele transmite isso com o olhar. Provavelmente foi isso que aconteceu, só uma coisinha detalhada aqui. Tudo bem, Júlio César é assassinado. Primeira coisa que acontece, o povo fica puto. Putaço, porque pro povo não importa se a democracia dentro de Roma estava diminuindo. Não importa se o Senado estava perdendo poder. O que importava para o povo é o Júlio César, querendo ou não, foi o cara que mais fez coisa para a plebe até então. Foi o cara que distribuiu recursos, foi o cara que sanou problemas como a fome. Então, assim, queridíssimo pela população, o cara foi assassinado, o povo ficou puto, puto demais e se revoltou. E aí, o que a gente tem dentro de Roma de novo? Mais caos. E aí, para controlar esse caos, foi criado o segundo triunvirato. O triunvirato, governo de três. Lembrando, meus queridos, por quem que ele era composto? Pelo Otávio, que é filho adotivo do César, ele era sobrinho, na realidade. Pelo Marco Antônio, general romano, muito bravo. E pelo Lépido. O Lépido era melhor amigo do Júlio César. Tudo bem. O que vocês têm que entender aqui do segundo triunvirato? Uma coisa muito importante. Amores, esses três só toparam participar do triunvirato por quê? Porque eles iam poder vingar a morte do Júlio César. Qual que é o rolê? Como eu já falei, Otávio, filho adotivo, Marco Antônio, amigo, e Lépido, melhor amigo. Todos esses três eram correlacionados de alguma maneira ao César, ao Júlio. E a morte dele abalou muito os três. Então eles falaram, vamos perseguir os caras que mataram o Júlio César. E assim, eles perseguiram mesmo, gente. Aproximadamente 300 senadores foram assassinados. Eles mataram todo mundo que estava envolvido, direta ou indiretamente, com a morte do Júlio César. Inclusive, sabe um cara que morre nesse período, que os três perseguem? Um tal de Cícero, não sei se vocês conhecem, poeta, advogado, sabe, famosíssimo. Cícero, pelo amor de Deus, filósofo. Ele é assassinado nesse período. Só que assim, depois dessa vingança toda, lembrando, meus queridos, a vingança no Catilina mata a alma e a envenenou a alma dos três. Porque o que acontece? Depois que eles se vingaram do César, eles começaram a olhar um por outro. O Lépido olha para o Marco Antônio olha para o Otávio olha para o Lépido. E eles percebem que eles não são tão amigos assim. Eles não se gostam tanto assim. E aí um começa a conspirar para o outro para tomar o poder. Igualzinho no primeiro triunvirato, velho. Igualzinho mesmo. O Lépido tenta dar um golpe no Otávio, só que o Otávio consegue rebater o golpe, o Lépido é exilado e posteriormente morto. E aí, onde fica a treta? Entre o Marco Antônio e entre o Otávio. Amores, eu já contei essa história para vocês, então eu só vou resumir basicamente. O que acontece? Qual que é o plot twist do rolê? Meus queridos, esses três, como gestores de Roma, cada um deles tinha uma zona de influência, cada um deles tinha uma administração. O Otávio ficou com a parte, literalmente, da província, da Península Itálica e com a região da Gália. O Marco Antônio ficou com a África. E o Lépido, eu não lembro, vou ser bem honesto para vocês. Então, quando o Otávio vai para cima do Marco Antônio, ele foge, ele vai para a África, que é onde eram os domínios dele. E lá, ele conhece uma mulher, que eu não sei se já ouviram falar, já ouviram porque eu falei para vocês, no mínimo, que chama Cleópatra. Se vocês não ouviram, aí realmente vocês não assistiram a aula, estou triste com vocês. Ele se apaixona pela Cleópatra, que era a rainha imperatriz faraó do Egito. Gente, essa história é muito longa, eu vou resumir, assim, muito rápido. Quem que foi o primeiro imperador romano que foi lá, realmente viu Cleópatra e se apaixonou? Foi o Júlio César. Lembra que Cleópatra estava disputando com o irmão dela o trono do Egito? Então, aí os dois pedem ajuda para Roma, que era o Ptolomeu e era a Cleópatra, os dois estavam lá brigandinho pro trono. O Júlio César vai primeiro para ver o Ptolomeu. E aí o que acontece? Ele vê o Ptolomeu, conversa com o Ptolomeu, fala, não, Ptolomeu, é nóis, vou te dar ajuda. Só que aí ele conhece Cleópatra, e aí o gado se apaixona e fala, não, Ptolomeu, pau no teu cu, agora eu vou apoiar a Cleópatra. E assim, se envolveu demais mesmo. Tanto é que tem rumor, nunca foi confirmado na história, mas provavelmente era, que o Júlio César teve um filho com a Cleópatra,
que foi o Ptolomeu XV. E aí guardem isso, Júlio César talvez tenha tido um filho com a Cleópatra. O que acontece? O Marco Antônio foge para o Egito, né? Pois é, se apaixona por quem? Pela Cleópatra. Só que o Marco Antônio, ele era mais gado ainda que o Júlio César. Porque o Marco Antônio começa a doar terras do Império Romano para Cleópatra, literalmente. Ele pegou toda a cidade de Alexandria e falou, Tó, é teu. Ele pegou toda a província do Egito e falou, Tó, é teu agora. E o Otávio, quando viu isso, assim, na cabeça, ele ficou prostituto. Ele ficou muito pistola e foi contra o Otávio, o Marco Antônio, desculpa. Ele falou para o Senado, falou, Senado, pelo amor de Deus, o Marco Antônio está doando terras romanas para uma estrangeira. Por Cristo, vamos matar esse cara, vamos decapitar ele logo, porque ele tá atrapalhando o rolê, tá atrapalhando o esquema. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse foi o único motivo do Otávio caçar o Marco Antônio? Não, não foi. Lembra que eu falei que o César talvez tivesse uma filha com a Cleópatra? Então, o Marco Antônio começa a alegar, por influência da Cleópatra, que o herdeiro legítimo de Roma era o filho do Júlio César. Quem que era o filho do Júlio César? O filho da Cleópatra. Entendeu? E o Otávio se sente ameaçado com esse filho. Então ele vai também para o Egito para dar um sumiço na criança. E, infelizmente a criança some mesmo. Ela é morta. Muito triste. Enfim, Otávio parte em direção ao Marco Antônio, mata o Marco Antônio, e aí a mesma situação de antes. A gente só tem uma pessoa do antigo triunvirato vivo. Só que o Otávio, diferentemente do Júlio César, ele não se proclama ditador. Não. Ele vai virar outra coisa agora. Ele vai virar imperador. E é depois da morte do Marco Antônio e do Otávio se proclamar imperador que a gente tem realmente o começo do Império Romano, como a gente conhece hoje, que é toda essa extensão aqui territorial. Então, coisa importante, meus amores, Júlio César foi imperador? Não, não foi. Tudo bem? O primeiro imperador de Roma é o Otávio, que agora vai se chamar Otávio Augusto. Augusto, hoje em dia, é nome, só que naquela época era título. Augusto quer dizer o glorificado, o divino, o Deus. Então, assim, Otávio era muito humilde. Esse imperador romano era, assim, bem humildão só. Meus queridos, a história do Império Romano, de Roma como império, também é longa pra cacete. São 500 anos. Então, assim, para divisão clara e para realmente burocratizar o estudo que a gente vai ter agora, toda a história do Império Romano é dividida em duas partes, o Alto Império e o Baixo Império, sendo o Alto Império o apogeu de Roma e o Baixo Império, né, baixo, triste, deprimido, tadinho. O que a gente tem de importante? Primeiro vamos começar pelo Alto Império, vai do século I a.C. até o século III, depois de Cristo, isso é muito importante, a gente tem a virada. Nesse meio tempo aí nasce um cara um pouco conhecido chamado Jesus, e isso vai ser importante, inclusive, tá? Guardem isso, a gente vai falar disso depois. Primeira coisa, característica do Império Romano: concentração do poder na mão do imperador. O Senado desaparece? Não, não desaparece. Só que ele vira um braço administrativo do imperador. Então, o Otávio, ele ia lá pro Senado só para fazer média, falar: ah, vocês estão trabalhando aí? Beleza, então, é nóis, bravo. Isso, continua aí, continua achando que vocês mandam, mas quem manda sou eu. Entendeu? Era isso que acontecia. Então, a gente tem a concentração, o roubo do poder e coloca na mão do imperador, o imperador é que manda, e etc. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que os dois triunviratos, tanto o primeiro quanto o segundo, eles foram feitos para estabilizar a política romana, porque a gente tinha aquela treta muito feia entre plebeu e entre patrício? Então, é dentro do período do Alto Império que estabiliza isso. E quem que é o responsável, o grande responsável por essa estabilidade, por apaziguar essas coisas? O Otávio Augusto. Também chamado de Otaviano, viu, meus amores? É o mesmo nome, a mesma pessoa. O que ele faz? Primeira coisa, tem muito escravo vindo para Roma? Tem muito escravo vindo para Roma, tá roubando o emprego dos plebeus. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a Pax Romana. Pax, literalmente paz. O Império Romano começa a se expandir um pouquinho mais devagar. E aí você tem um número menor de escravos vindo para o Império, e aí é isso. Os empregos começam a pipocar de um lado para o outro, e tem emprego para todo mundo, é nóis. Então essa é a Pax Romana, parar de expandir o território romano, que honestamente, a essa altura do campeonato, meus queridos, olha o tamanho dessa porra. Eu não sei se vocês lembram. Aqui tá a região da Macedônia, né? Lembra do Alexandre o Grande? Então, o Alexandre o Grande tinha um império muito grande mesmo, que é grande. O império do Alexandre é isso daqui, ó, da Macedônia. Pega o... Eita, pelo meu mouse bugou. Da Macedônia.
pega o norte da África e vai por toda essa região aqui. Esse era o Império Macedônico, que naquela época era o maior império do mundo. Aí o que Roma faz? Vai lá e domina o Império Macedônico e mais que isso, domina o resto. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessa porra, pelo amor de Deus. É o maior império da história. Correto? Não, não é correto. De fato, o Império Romano é muito grande, mas não é o maior império da história, tá? Quem que é o maior império da história? A gente vai ver outro dia, que é o assunto favorito meu, assim, maravilhoso. Então, assim, por mais que a região fosse grande, por mais que o Império Romano se expanda dentro do Alto Império, ele vai se expandir de maneira mais devagar, mais controlada, e aí o fluxo de escravo diminui, igual eu falei, mais emprego, etc. Segunda coisa que o Otávio faz para apaziguar as coisas: pão e circo. Meus queridos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, mas, por via das dúvidas, eu vou comentar. O que foi a política do pão e circo? Porque é uma política governamental. Para acalmar o ânimo do povo, para deixar a plebe quietinha, deixar a plebe de boa, o que o Otávio faz? Ele começa a promulgar, a fazer um monte de espetáculo. Então começa a construir teatro, começa a construir arena de gladiador, começa a construir um monte de coisa para entreter a população. E ao mesmo tempo, ele começa a distribuir o trigo que ele conseguia dessa região toda aqui do Império. Porque tinha conquista militar, tinha terras férteis. Então todo o trigo que eles tinham, eles repartiam um pouquinho e davam para a população. E aí o que acontecia? A população não passava fome e a população e a população se entretia. E o que isso acarreta? Tudo bem, tipo, imagina um plebeu romano. Ah, tudo bem, vai. O Senado, ele cobra muito imposto da gente, a gente não tem muito direito político, mas vamos lá, vai, vamos lá. A gente tem o nosso estádio, a gente tem nosso Coliseu, a gente tem Corinthians, Palmeiras, e a gente não passa fome. Então, assim, podia ser melhor? Podia, mas tá tudo bem. Essa é a política do pão e circo. É uma maneira populista de agradar a plebe para ela não se revoltar, tá bom? Então, o que causou, a priori, a estabilidade dentro do Império Romano durante o Alto Império? Pax Romana, igual a gente falou, e a política do pão e circo. Além disso, coisa importante que aconteceu dentro desse período: construção, igual eu falei, principalmente o Otávio, construiu um monte de teatro, construiu um monte de arena, de coliseu, nossa, aqueduto, etc. Então, nesse período, você tem a engenharia romana em voga. Por quê, meus amores? Eu vou frisar de novo. Olhem o tamanho dessa caralha desse império. E assim, o Império Romano saqueou uma região que é muito rica. O Egito, tá? A Grécia, sabe? Aqui onde era o Império Persa, que virou o Império Macedônico. Essas regiões, elas eram muito ricas. Então, o Império Romano, durante o Alto Império, tinha dinheiro de sobra para gastar. Tanto é que eles reformaram um monte de cidade. O Otávio falava que a maior alegria dele, como imperador, foi que ele chegou numa cidade que era toda feita de tijolos, demoliu ela e reconstruiu ela igualzinha, só que de mármore. É uma maneira para vocês entenderem toda a ostentação do Império. O Império Romano, nessa época, estava voando, estava top do top, assim, recurso ilimitado, então eles começaram a gastar. É isso. Por último, coisa importante que aconteceu durante o Alto Império: extensão da cidadania. O que acontece? Quem que era cidadão? Patrício. E plebeu. Os plebeus ganham alguns direitos políticos durante a República Romana, e dependendo da situação, eles podiam conquistar a cidadania romana. Só que estrangeiro não. Então, o que acontece? Uma pessoa que nasceu aqui, hoje em dia na Turquia, por mais que fizesse parte do Império Romano, não podia ser cidadão. Uma pessoa que nasceu aqui em Portugal, nossos amigos portugueses, não eram cidadãos romanos. Não eram considerados. Agora, no Alto Império, o que o Otávio faz para apaziguar, tipo, para evitar revolta nas províncias? Ele concede cidadania aos povos estrangeiros. Porque, gente, querendo ou não, o povo daqui fala latim, tá bom? É um latim diferente do de Roma? É. Vai dar origem a diversas línguas, mas assim, uma proximidade cultural muito grande. Então, o que o povo, os imperadores romanos fazem? Começa a dar um monte de direito à cidadania. Ah, é para todo mundo? Óbvio que não, era para gente que era boa de grana. Mas já é um grande avanço. Tudo bem. O que acontece? Depois do Alto Império a gente tem, ó, que transição bela, o Baixo Império. Amores, lembra que eu falei de vocês da Pax Romana? Lembra que eu falei que o número de fluxo de escravos para dentro de Roma começa a diminuir? Então, no começo isso não atrapalhava. Por quê? Porque Roma tinha escravo pra cacete. Então não estava faltando. Só que uma hora começou a faltar. E aí o que acontece? Você tem a diminuição de escravos, do número de escravos. Então você tem diminuição do fluxo. Você tem diminuição do fluxo, você tem pouca mão de obra.
Você tem pouca mão de obra, quem que vai trabalhar na lavoura? Quem que vai plantar o trigozinho para alimentar a população? Não tem gente. Então, o que acontece? O preço de escravo sobe e a mão de obra fica escassa. E se a mão de obra fica escassa, o povo começa a passar fome de verdade. Além disso, além dessa situação que já é um problema muito grande, Roma, nesse período, começa a sofrer invasão. Por quê? Gente, exército luta bem, exército romano era grande, muito grande. Estima-se em 300 mil legionários soldado, dentro de toda a zona segura de Roma. 300 mil. É muita gente. Só pra vocês terem uma ideia, o exército do Alexandre, que era um dos maiores do mundo naquela época, tinha 60 mil. Foda, né? Roma não era brincadeira, era 5 vezes maior. Só que o exército de Roma, para lutar, precisa do quê? Precisa de comida. E tá tendo comida nesse período? Não estamos, infelizmente, tendo comida. Por quê? Pouco escravo, pouca produção de comida. Então o exército começa a se desgastar, tá começando a se abastecer. E aí o que acontece? Os povos lá, os estrangeiros, principalmente os bárbaros, mas quais bárbaros? Lembrando, bárbaro é quem não fala latim. Ostrogodos, visigodos, godo, uno, uno é importante. Esses caras aqui que vocês estão vendo nessa foto aqui é uno. Eles começam a crescer o olho para Roma, porque Roma era muito rica, estava começando a ficar enfraquecida, então assim, começa a invadir Roma, assim, invade muito. Invade pelo norte, invade pelo sul, invade pela África, nossa, assim, invasão, de verdade mesmo. Então, o que é característica desse período? Invasão. O que acontece? Para tentar solucionar esse problema, primeiro, crucial, da população passando fome e, por consequência, de alimentar o exército para eles defenderem a pátria, o Diocleciano, que é um dos imperadores de Roma, ele estabelece o colonato. Amores, é muito importante. O colonato é realmente assim. Vocês vão ter que saber isso, porque isso daqui, o colonato, foi o que possibilitou o feudalismo. O que é o colonato? Era uma lei que obrigava o colono, a pessoa que tinha que plantar, o plebeu que trabalhava lá na roça, a ficar na terra. Ele é atrelado à terra, ele não poderia sair dela. E os filhos dele herdariam a profissão do pai. A gente tem aqui o começo do feudalismo. Da atrelação entre trabalhador e terra. Tá bom? Veja bem, a terra não era dele. Tá? A terra não pertencia ao trabalhador, mas ele era obrigado a ficar lá. E os filhos dele eram obrigados também a trabalhar lá quando esse morresse. Tá bom? Entenderam? E aí, gente, você tem pouca comida. Você tá tendo invasão bárbara. O povo vai ficar nas cidades, onde tem riqueza, onde tem umas igrejas bonitas, onde os bárbaros mais querem saquear? Óbvio que não. Então, o que acontece durante esse período? A ruralização do Império Romano. O povo começa a fugir para o interior, começa a fugir para a fazenda, onde você tinha algumas fortificações, tipo uns castelos, que eram dos nobres. Então, o que acontece? A população, a plebe, ela foge desses castelos, que são murados, são protegidos e são de um nobre. Esses nobres, futuramente, vão dar origem aos senhores feudais. Tudo bem? Então, aqui a gente está uma transição muito forte, já começando a ir para o feudalismo, tá bom? Por fim, meus queridos, meus amores, eu quero comentar de vocês um pouquinho sobre a religião dentro de Roma, porque ela influenciou muito a história, tudo bem? Muito mesmo. Só deixa eu ver se tá certinho. A sequência tá certinho. Amores, como é que era a religião dentro de Roma inicialmente? Antes da propagação do cristianismo, você tinha a religião oficial do império, que era qual? Era o paganismo. E não qualquer tipo de paganismo. Você tinha um paganismo muito relacionado com a cultura grega. Lembra que... Gente, vamos lá. Voltando só, rapidinho. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo que o Império Romano conquistou a Grécia? Então, quando eles conquistaram a Grécia, eles absorveram a cultura grega. E junto com a cultura grega veio a religião. Então, a religião romana, pagã, é super inspirada na Grécia. Muda os nomes. Vocês já viram isso, gente? Zeus virou Júpiter. Poseidon virou Netuno, Hades virou Plutão, e etc. Assim, a ideia dos deuses era a mesma, a origem mitológica era a mesma, a única coisa que mudava nos nomes e algumas tradições. Tudo bem? Esse era o paganismo romano. Só que qual é um negócio bonito, um negócio legal do Império Romano? Quando ele conquistava os territórios estrangeiros, eles não tinham o hábito de impor a sua própria religião. Impunham sim o latim, porque por questões burocráticas, para facilitar a administração do império. Todos os documentos tinham que ser em latim, etc.
mas eles não impunham religião, não impunham costumes, assim, tirando algumas exceções. Então o povo tinha liberdade de crença, assim, à vontade. Nesse período, não sei se vocês sabem, lá, né, vamos voltar no mapinha de novo, adoro o mapa, transição demora, né? Gente, aqui no Oriente, a gente tem a religião judaica. E os romanos tinham conhecimento da religião judaica e ficavam de boa com isso. Só que é o seguinte, no ano zero, depois de Cristo, antes de Cristo, não sei, no ano zero, nasce um cara chamado Jesus. E em 33 depois de Cristo, esse Jesus é morto pelo Império Romano, né? Ele era uma pessoa, gente, assim, isso que eu tô falando agora para vocês é completamente imparcial, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia. Eu não sou católico. Eu tô comentando aqui fatos que aconteceram e que muito provavelmente se deram dessa maneira. Jesus nunca deixou nada escrito, assim como Sócrates também não deixou. Mas assim, isso não impede a gente de assumir que ele existiu, porque ele realmente provavelmente existiu. E existindo, Jesus era uma pessoa que, primeiro, questionava muitas tradições romanas, principalmente em questão da escravidão, principalmente do acúmulo de riquezas, principalmente da questão matrimonial. Gente, Roma era uma orgia, era uma putaria desenfreada. E aí, o que o cristianismo, o que o judaísmo falava? Não, gente, tem que ter a monogamia e etc. Então, assim, Jesus não agradou, infelizmente, foi crucificado. E aí vem a parte mitológica. Reza a tradição católica, que ele era filho divino, etc. E vocês conhecem isso, todo mundo aqui é brasileiro, a gente, querendo ou não, tem contato com isso. O que acontece? Cresce o cristianismo dentro de Roma. Só que, como eu falei, o cristianismo é antagônico a alguns preceitos muito importantes para Roma. Então, o que acontece? Perseguição de católico. Muita perseguição. Assim, hardcore mesmo. Eu trouxe uma foto para vocês aqui. Gente, isso tudo aqui é cristão. Esse povo aqui que está na arena, no Coliseu, é cristão. O que os romanos faziam? Tacavam os leões para comer eles, colocavam espartano não, gladiador para dar aquela limpada, né? Gente, matavam cristão, matavam de verdade. Só que qual é uma coisa muito bonita, uma coisa que realmente fez o cristianismo crescer? Por que o cristianismo começou a se expandir? Porque esses caras aqui, quando eles viam um leão e viam que eles iam morrer, eles não se desesperavam. Por quê? Porque a crença inicial do catolicismo, do cristianismo, era muito forte, cara. Os cristãos realmente acreditavam no que eles estavam defendendo. Eles morriam e morriam felizes porque, para eles iam para o céu, iam para o paraíso. Então, o cristão não morria gritando, cara. Não morria desesperado. Quer dizer, tinha gente, óbvio, mas no geral, isso cativava muito a população. Isso levantava muito o interesse do povo. E além disso, aquela ideia de ajudar os mais pobres, etc., é lógico que ia agradar a plebe, né? A plebe ia ficar. Então você tem um crescimento muito grande do cristianismo. Ao ponto que, inevitavelmente, o cristianismo ia começar a influenciar dentro da política romana. Eventualmente, algumas leis foram mudadas, e a mais importante primeiro, um dos imperadores se converte ao cristianismo, com Constantino. Constantino é o primeiro imperador romano a se converter oficialmente ao cristianismo, e ele assina o Edito de Milão. Amores, decorem isso, o Edito de Milão é muito importante, em que o Edito de Milão, ele assegura a liberdade de crença a todos os cristãos, a toda a cristandade, tudo bem? Depois dele vem o Teodósio, depois do Constantino vem o Teodósio. Em 380, ele assina o Edito da Tessalônica. O Edito da Tessalônica, agora, diferentemente do Constantino, que dá liberdade, o Edito da Tessalônica fala, não, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. Tudo bem? Então, só uma passagem rápida sobre a religião cristã dentro de Roma, que foi muito importante. Amores, estamos caminhando para o nosso fim da aula e também do Império Romano, né? Por consequência. Amores, lembra que eu falei muitas invasões durante o Baixo Império? Então, o que acontece? Estava insustentável manter a capital em Roma. Porque, eventualmente, Roma ia cair. Os povos bárbaros iam invadir Roma e iam tomar a cidade. Então, o que acontece? Em 330 depois de Cristo, um dos imperadores romanos, o Constantino, muda a capital do Império Romano para Bizâncio. Amores, se vocês prestaram muita atenção na aula de Grécia, nos mapas que eu deixei para vocês, vocês vão lembrar que Bizâncio originalmente era uma cidade grega. E aí o Constantino, né, muito, não sei, egocêntrico, muito humilde, muda o nome de Bizâncio para Constantinopla. Amores, Bizâncio fica aqui. Onde é isso daí hoje em dia? Na Turquia. E qual que é a cidade de Constantinopla? Como a gente chama Constantinopla hoje em dia? Istambul.
que é, assim, maravilhosa, perfeita. Coloca a foto na internet depois, gente, assim, o lugar que eu mais tenho vontade de conhecer na minha vida. De longe, muito belo, muito da hora. Que é a capital da Turquia, Istambul, né? Não, não é. Não é. Isso aí é pegadinha de War. War ensinou errado. A capital da Turquia é Ankara, tá? Conhecimento inútil aqui com o tio Eduardo. Então, Constantino muda a capital do Império Romano para Constantinopla por questões administrativas. Roma iria cair e estaria insustentável manter a capital lá. Depois vem o Teodósio. O Teodósio, também para facilitar a administração, divide todo o Império Romano em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Cada um desses dois lugares iria ter uma capital: Ocidente, Roma; Oriente, Constantinopla. E cada um desses lugares ia ter um imperador, um Augusto. Esse caso aqui, não lembro, enfim. Tinha literalmente duas regiões que eram autônomas entre si, mas tinham conexão. Só que era inevitável, meus amores. Em 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente cai. Ele é invadido, Roma é saqueada e a organização política aqui é destruída. O que acontece no Império Romano do Ocidente, que a gente viu? A ruralização, acontece o colonato. Então aqui, nesse período que vocês podem ver, grande parte na Europa, você tem o início do feudalismo, tudo bem? A gente vai ver isso nas próximas aulas. E aqui, o que a gente tem? O Império Romano do Oriente cai agora? Não, ele cai mais de 1000 anos depois. A língua do Império Romano depois é mudada para grego, uns detalhes lá. Cai em 1400 e pouco, se eu não me falha a memória. A gente vai ver. O Império Romano do Oriente ganha outro nome depois e se passa a chamar Império Bizantino, em homenagem à antiga capital, ao antigo nome da capital, Bizâncio, tudo bem? Mas esse é assunto para outra aula, para outra história. Meus amores, acabamos aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha elucidado tudo. Lembrando, peraí que eu tenho que voltar para cá. Aqui, interromper o compartilhamento. Aqui, voltei para a tela. Lembrando, meus amores, junto com essa videoaula, junto com os resumos, vão ter os exercícios. Por favor, façam os exercícios, é muito importante, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, estamos aqui por vocês, tá bom? Estamos aqui pelo Arcadas. Podem mandar dúvidas para qualquer um da equipe de história, tá bom? A gente ama responder, a gente está aqui para isso, tá? Amores, um beijo, um queijo. Até a próxima. É nóis, até semana que vem. Eu não sei qual é a aula da semana que vem. A gente vai começar, se eu não me engano, com feudalismo, que é legalzinho, vai, é um assunto bacana. Então eu vou parar a gravação aqui agora. Abraços!